Pessoal, bom dia, vamos para mais uma videoaula. E aí hoje a gente vai continuar, pessoal, a discussão que a gente estava tendo nas aulas anteriores, via videoconferência, que antecederam aí a nossa avaliação, mas na aula de hoje a gente vai fazer via YouTube, beleza? O que acontece? Nós começamos a trabalhar antes da avaliação a discussão das propriedades físicas e químicas dos compostos orgânicos. Fizemos a discussão todinha das propriedades físicas, falamos de ponto de ebulição, ponto de fusão e solubilidade. E na aula anterior nós comentamos um pouquinho, demos uma pincelada rápida nas teorias ácido-base, para que a gente possa entender hoje, bem tranquilo, a interpretação, fazer a análise dessas características de acidez e basicidade dos compostos orgânicos. Beleza? Então o que acontece? De praxe, logo de cara, vamos fazer o seguinte. Quem são, portanto, os compostos ácidos ou os compostos básicos dentro da química orgânica? Pessoal, primeira coisa, não existe comparação de uma maneira geral, certo? Salvo um caso ou outro. Não existe comparação entre a acidez e basicidade de um composto inorgânico com um composto orgânico. O que é que eu estou querendo dizer? Dentro da química orgânica vai ter um ácido mais forte que o ácido clorídrico? Não, não vai ter, pessoal. Entendam que a questão da acidez da química orgânica, também da basicidade, são características completamente diferentes dos inorgânicos. Diferentes em quê? Diferentes na sua intensidade. Então, sempre, ou geralmente, vamos deixar a palavra geralmente. Então, geralmente um composto inorgânico vai ter uma intensidade, tanto de acidez como de basicidade, vai ter uma intensidade maior do que qualquer composto orgânico, tá certo? Quando a gente vai analisar os potenciais de ionização, que a gente estudou no segundo ano falando de pH e pOH, quando a gente vai analisar aquilo ali, os compostos inorgânicos estão anos-luz à frente dos compostos orgânicos, só para deixar claro. Repito, salvo um outro caso que eu também não tenho todas as constantes de ionização decoradas. Não tem para que estar decorando isso. Tá? Então, o que acontece? Aqui nós temos, eu já deixei separadinho aqui, quem são os ácidos orgânicos então. Perceba que eu botei aqui, em primeiro lugar, os inorgânicos. Não tenho o que discutir, pessoal. Inorgânico, como eu disse, é mais forte que orgânico. Salvo uma ou outra exceção que possa existir e eu não saiba. De qual. Os ácidos carboxílicos, o próprio nome já está dizendo, são os ácidos. Depois vem o fenol. E aqui, por último, eu coloquei o álcool. Você vai perceber que o álcool está numa cor diferente dos anteriores. Por quê? Porque a família do álcool, os compostos que pertencem ao grupo álcool, eles ficam variando muito o seu pH. Então você vai pegar álcool que o pH, por exemplo, é 6, que é um pH ácido, como a gente sabe, mas existem álcools que o pH é 8. Então eu coloquei aqui o meio termo porque ele varia bastante, de tal maneira que ele chega a ser, pessoal, se a gente fizer uma comparação aqui também com a inorgânica, ele chega a ser quase como a água. Ele é basicamente um composto neutro, variando ali um pouquinho mais para ácido, um pouquinho para base e assim sucessivamente. Então o álcool ele fica ali no meio termo, numa zona muito complicada de você definir, bater o martelo se ele é ácido ou base. Ele fica aí variando, como eu disse, de 6 até 8. Tá certo? Então, quem são os ácidos da química orgânica? Ácidos carboxílicos e os fenóis. Por quê? Nós vamos nos basear aqui na teoria aquosa, que diz o quê? Que ácido é aquela substância que libera H+, em meio aquoso. Então a liberação do H+ é quem vai definir para a gente essa acidez. Tá certo? Então, repetindo, nós temos apenas esses dois grupos para se considerar ácidos dentro da química orgânica. Os ácidos carboxílicos e os fenóis. Beleza? Muito bem. Nas bases, olha o que acontece. Nas bases eu vou destacar simplesmente as aminas. Ponto. Paulo, por que as aminas? Primeiro, baseado em que teoria de ácido base? Na teoria de Lewis. Que diz que uma base é o quê? É uma substância capaz de doar um par de elétrons. E como a gente sabe que as aminas são derivadas da amônia, do
NH3, o par de elétrons que elas vão doar, ou que elas tendem a doar, é exatamente o par de elétrons que tem, o par de elétron livre que tem aqui no nitrogênio. Então, organizando de novo, quem são os ácidos? Ácido carboxílico e fenol. Quem são as bases? As aminas, certo? Falo já das amidas. Aí, pessoal, dentro das aminas existe uma escala de força. Quem é a amina mais forte ou a base mais forte ou mais fraca dentro das aminas? E a escala é essa daqui. A mais forte são as aminas secundárias. Em segundo lugar, as aminas primárias. Em terceiro lugar, as terciárias. Não está errada a sequência, daqui a pouco eu te explico por quê. E por último, as aminas aromáticas, certo? Mas repito, dentro das funções, a função que nós vamos destacar como sendo uma função de característica básica, só as aminas e ponto final. Tá certo? Muito bem. As amidas. O que é que acontece com as amidas? As amidas, pessoal, é um composto meio confuso da gente analisar. Por quê? Porque ela é originada da onde? Geralmente ela é originada a partir da reação entre um ácido carboxílico e uma amina. Então, lá na química inorgânica, nós dizíamos assim, quando eu tenho uma reação entre um ácido e uma base, eu vou produzir sal e água. Não era assim? Reação de neutralização. Aqui na química orgânica, eu não vou ter necessariamente um sal. Mas, repito, as amidas são produto de uma reação entre um ácido e uma amina. Sendo assim, o que vai acontecer? Eu estou reagindo um ácido com uma base, criando um composto de característica neutra. Então, amidas são compostos neutros. Paulo, igual ao álcool? Não. O álcool, como eu disse, ele fica variando. Existem álcools, né, que o pH é 6, álcool que o pH é 8. Então, fica aquela coisa meio confusa, depende, varia de um composto para o outro. E se você perguntar como é que você vai saber, só mediante a análise da constante de ionização, como a gente fazia, repito, no segundo ano para calcular pH e pOH. Tá certo? Muito bem. Só que aqui, terceiro ano, a gente não fica restrito a essa classificação de quem é ácido e quem é base. Existe um aspecto que é muito importante a gente entender, que é chamado dos grupos indutores. O que são esses grupos? São grupos que ou potencializam ou minimizam, né, reprimem as características ácidas ou básicas. Então, o que é que acontece? Existem dois tipos de grupo indutor. Existem os grupos indutores eletroatraentes e os grupos indutores eletrorrepelentes, certo? Como o nome já diz, esses grupos aqui são grupos que vão puxar elétrons para si. Ou seja, são grupos muito eletronegativos. Do outro lado, eu tenho eletrorrepelentes. É o contrário. Eu quero que o elétron vá para longe de mim. Eu vou repelir o elétron. E essa questão de puxar o elétron ou empurrar o elétron vai modificar, obviamente, as características do ácido e da base, considerando que essa saída de elétron ou chegada de elétron, saída de grupos H+, ou não, vão influenciar diretamente nessas características. Como é que funciona? Primeiro, quem são os principais grupos eletroatraentes? O flúor, o cloro e o NO2. Certo? Perceba que flúor e cloro estão na família 7A. Então é exatamente aquela família em que a eletronegatividade já é um pouquinho maior. E os grupos eletrorrepelentes são basicamente os radicais alquila. Tá? Radicais alquila. Aí, pessoal, como é que esses grupos atuam? Prestem muita atenção que essa parte aqui é necessariamente a parte mais complicada do processo. O que acontece? Nos grupos eletroatraentes, nós temos um aumento da acidez e, obviamente, por que eu digo obviamente? Já que as propriedades são opostas, uma diminuição da basicidade. Paulo, como assim? Vamos olhar aqui o exemplo aqui de baixo. Ó. Eu tenho o composto 1 e o composto 2. Primeira pergunta, eles são ácido ou base? Bem, muito fácil. Os dois são ácidos carboxílicos. Então é muito fácil dizer que os dois são ácidos. Ponto.
Mas a minha questão aqui é qual dos dois é mais ácido? Percebe? Bem, como é que eu vou fazer? Comparando esse composto com esse, qual é a diferença de um para o outro? A diferença é a presença desse Fzinho aqui, do flúor. Então, o que acontece? Primeiro, por que os ácidos carboxílicos são ácidos? Por conta desse hidrogêniozinho aqui, ó. É esse hidrogênio aqui que vai ser liberado na forma de H+. Beleza? Muito bem. Aí, o que acontece? Esse flúor, como eu disse, é um grupo eletroatraente. O que ele vai fazer? O oxigênio já está puxando o elétron do H. Por quê? Porque ele é mais eletronegativo do que o H. O flúor vai ajudar mais ainda. Então é como se o flúor potencializasse, ele ajudasse a saída desse H. Então, pessoal, preste atenção. O que eu estou dizendo para você é que esse hidrogênio aqui, ele está sendo empurrado pelo F, fazendo com que ele saia muito mais fácil do que esse outro. Por isso que, se eu comparar esse composto com esse aqui é o mais ácido. Beleza? Entendido? Então, os grupos eletroatraentes, eles aumentam a acidez. Paulo, e se ao invés de um grupo eletroatraente, se fosse um grupo eletrorrepelente? Se fosse assim. Vamos tirar o F e vamos botar um radical. Pronto, botei o radical. Sabe o que acontece? Exatamente o mesmo fenômeno, só que invertido. Como assim? O F aqui empurrava o H. Esse C aqui, ó, ele vai puxar o H. Então a saída desse H aqui se torna mais difícil do que esse. Nesse caso, nessa comparação aqui, repito, os dois são ácidos. Mas nessa comparação aqui, esse composto é que é o mais ácido. Tranquilo? Então essa é a característica, ou essa é a influência dos grupos eletroatraentes e eletrorrepelentes. Certo, pessoal? Muito bem. Vamos agora para a parte das bases. Como eu disse, as bases vão se restringir a quem? As aminas. E aí vem a questão da influência ou da variação. Como eu coloquei ali, as principais bases são as aminas secundárias. Em segundo lugar, as aminas primárias. E como é que eu entendo isso? Bem, eu vou usar de novo a questão dos grupos indutores. Vamos pensar aqui o seguinte, vamos pensar que eu tenho esse composto aqui, ó, uma amina secundária, e aqui do outro lado eu vou colocar uma amina primária. Por que a amina secundária torna-se mais básica? Pessoal, o que é que nós dissemos? Grupos eletroatraentes aumentam a acidez, diminuem a basicidade. Grupos eletrorrepelentes fazem o contrário. Diminui a acidez e aumenta a basicidade. O par de elétrons em questão, como eu disse ali para vocês, está aqui no N. O que vai acontecer? Quantos grupos nós temos aqui? Nós temos dois grupos. De que tipo? Eletrorrepelentes. Então aqui eu estou potencializando essa saída com dois grupos. Enquanto que aqui eu estou potencializando a saída desse par de elétron só com um grupo. Então, na comparação desse composto com esse, qual dos dois vai ser mais básico? Esse aqui. Por quê? Porque eu tenho dois grupos empurrando esse par de elétrons para ir embora. Aí vem a questão, Paulo, por que a amina terciária então não está em primeiro lugar, já que ela vai ter três grupos? Porque aí, pessoal, entra uma questão espacial. Como assim? Vocês devem lembrar, ou espero que lembrem no primeiro ano, quando nós fizemos uma atividade com as bexigas para falar de geometria molecular. Então, à medida que você vai encaixando mais grupos, esses grupos vão se redistribuindo. Então, se eu tenho dois grupos, eles vão tentar ficar mais longe possível um do outro.
Se eu botar um terceiro grupo, a coisa vai começar a ficar apertada. É o que acontece aqui para esse par de elétron. Ele precisa sair, só que ele precisa ter espaço para isso. Se eu colocar um terceiro grupo aqui, o espaço na molécula para a liberação desse grupo ele vai diminuir bastante, dificultando a saída de tal maneira que ele fica menos acessível do que numa amina primária, para vocês terem ideia. Então, repito, as aminas terciárias são básicas, mas por conta dessa impedição, desse impedimento, né, espacial, impedição não foi ótimo, nem existe essa palavra, mas tudo bem. Desse impedimento espacial, dessa concorrência por espaço, eles, né, não têm tanta facilidade de liberar o par de elétrons. E por último, nós temos as aminas aromáticas, que aí entra em questão os elétrons desemparelhados do anel benzênico, que atrapalham ainda mais a liberação desse nosso par de elétrons. Certo, pessoal? Então, aqui fica o resumo, né, da questão da acidez e da basicidade. Qualquer dúvida, eu vou estar deixando um post de dúvida lá na nossa plataforma do Google Sala de Aula para você postar. Tá certo, pessoal? Então, muito obrigado pela atenção. Até a próxima, se Deus quiser.